all the hands keep your soul. Just wait until it's done. No auge das grandes navegações, no ano de 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, organizou a maior expedição já reunida na época, com uma esquadra formada por 13 embarcações. Dentre elas tinham 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos, possuindo ao todo mais de 1.500 homens, todos sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Essa expedição tinha como objetivo chegar às Índias, porém, os portugueses acabaram desviando a rota e no dia 22 de abril avistaram o então chamado Monte Pascoal, depois de 45 dias de viagem. Nesse momento, as terras do novo continente já eram delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas, que antes precedida da Bula Intercoetera. É isso mesmo? Eu acho que é. Terra à vista, terra à vista, terra à vista! Timoneiro, vire a bombó! O primeiro nome do Brasil, como consta na carta de Pero Vaz de Caminha, foi Ilha de Veracruz. A primeira missa realizada aqui no Brasil ocorreu no dia 26 de abril de 1500. Logo em seguida, a expedição partiu para a Índia no dia 1º de maio. No dia 2 de maio, Gaspar de Lemos, que era um dos navegantes da expedição, voltou para Portugal levando a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, onde continham informações detalhadas de como eram os nativos e seus costumes e da nova terra. Enviarei essa carta diretamente para o rei de Portugal. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o primeiro contato foi marcado por curiosidade mútua. Eles ficaram admirados com tamanha variedade de frutas e também descreveram a Mata Atlântica como exuberante e majestosa. A impressão deles sobre os indígenas foi um choque, segundo Pero Vaz. Eles eram pintados de preto e vermelho, quartejados pelo corpo e não utilizavam muitas roupas, mostrando que não tinham vergonha da nudez, diz Pero Vaz em sua seguinte frase, abre aspas, suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma, fecha aspas, referindo-se às genitais como vergonhas. Já na exploração do pau-brasil, os portugueses utilizaram os indígenas como mão de obra em troca de espelhos, facas e outros utensílios, ou até mesmo os forçavam a trabalhar. Índios, eu gostaria de fazer uma oferta para vocês. Que tipo de oferta? Eu quero todas essas terras, todas essas árvores lindas em troca disso aqui que eu tenho no meu bolso. O que você tem no teu bolso? Esse é um pano da maior qualidade de Portugal. Segura aí pra mim, por favor. É bom pra secar o rosto? Experimenta. Só isso ou tem mais coisa? Eu tenho isso aqui. Tenho mais isso aqui pra vocês. É outra das maravilhas de Portugal. Que isso? Vocês conseguem se ver no espelho. Meu Deus, eu sou tão feio. E eu te dou essas duas coisas em troca de todas essas maravilhas aqui. Fechado. Mas por uma condição. A gente quer mais presente depois. Não, eu tenho espadas, tenho tudo do bom e do melhor que eu vou trazer de Portugal. Chinelos, tenho tudo. Chinelo? Pra que serve chinelo? Chinelo é pra você não ficar descalço. Você tem alguma coisa pra se vestir no pé, pra amaciar os seus pés. Fechado? Fechado, fechado. Então, gente, eu vou explicar o que seria a Bula Intercaetera e o Tratado de Tordesilhas. Os dois serviam para delimitar as terras de Portugal e Espanha. Só que a Bula Intercaetera ela surgiu antes do Tratado de Tordesilhas. A Bula Intercaetera era dividida assim. Você traçava um meridiano a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E aí,
o território a oeste desse meridiano seria o território da Espanha e ao leste o território de Portugal. O Tratado de Tordesilhas já foi uma coisa que serviu para aumentar esse território de Portugal, porque o reino de Portugal, a coroa portuguesa, estava insatisfeita com o território deles. E aí passou de 100 léguas para 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Agora, em 1580, entre 1580 a 1640, ocorreu a União Ibérica. E aí o limite do Tratado de Tordesilhas já não servia mais. E aí caiu em desuso. Agora eu vou explicar para vocês o que seria a capitania hereditária. Deixa que essa parte eu explico, tá? Vamos lá então. As capitanias hereditárias surgiram em 1534, graças ao Dom João III, que era o rei de Portugal na época. Aí, basicamente, era o território da América Portuguesa dividido em 15 grandes, como se fosse uma espécie de estado, entendeu? E como o rei não podia dominar aquilo tudo, ele emprestava isso para os donatários. Os donatários eram pessoas que governavam essas capitanias. Só que eles não mandavam nela, eles só administravam para o rei, porque o rei era o dono, entendeu? Entre as 14 capitanias, só 2 que deram certo, que foram São Vicente e Pernambuco. O Pernambuco prosperou por conta do açúcar. Já São Vicente prosperou por causa do comércio de escravos que eram índios. E é isso, rapaziada.